Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa tarde. Informamos que este evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Poli USP também. Vamos dar início a esta cerimônia. A Universidade de São Paulo, por meio da Escola Politécnica e a Associação Brasileira de Cimento Portland, a BCP, e o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, recebem a todos e todas para o lançamento do primeiro espaço cooperativo de inovação e construção digital, HUBIC, que celebra o acordo de cooperação técnica assinado entre as entidades com o objetivo de estudar, elaborar, promover a inovação na cadeia produtiva da construção. Temos as seguintes autoridades no nosso dispositivo de honra. Professor Dr. Vahan Agopian, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, o astronauta Marcos César Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, a senhora Patrícia Ellen da Silva, secretária de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, senhor Paulo Camilo Pena, presidente da Associação Brasileira de Cimento Portland e presidente do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, senhor Flávio Aidar, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Cimento Portland, e a professora doutora Liede Lege Bernucci, diretora da Escola Politécnica da USP. Destacamos também e registramos a presença das seguintes autoridades também aqui presentes, bem como a toda a audiência no dispositivo virtual. Dr. Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTI, Sr. Mário William Esper, presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, Sr. Rodolfo Monteiro, presidente da Lafarge Holcim, Sr. Bernardo Januzzi, diretor executivo do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, Sr. Roberto Oliveira, CEO da Mizu, professor Dr. Silvio Roberto Ascioli Canuto, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, professor Dr. Marcos Nogueira Martins, coordenador da Agência USP de Inovação, professor Dr. Luiz Henrique Catalani, coordenador do Centro de Inova USP e diretor do Instituto de Química de 2014 a 2018, professora doutora Lúcia Helena de Oliveira, chefe do Departamento de Construção Civil da Escola Politécnica da USP, professor Dr. Vanderlei Moacir John, coordenador do HUBIC, e o Dr. Walter Frigieri, diretor de Planejamento e Mercado da BCP. Neste momento, teremos as palavras da professora doutora Liede Lege Bernucci, diretora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar nesse evento tão importante para a universidade, para a indústria e para a sociedade. Gostaria de, nesse momento, de cumprimentar a todos os presentes e aquelas autoridades que estão aqui e que hoje vão pronunciar. Gostaria de agradecer e cumprimentar o astronauta Marcos Pontes, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, a senhora Patrícia Ellen da Silva, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, grande apoiadora da Universidade de São Paulo, magnífico reitor, professor Dr. Vahan Agopian, um politécnico na reitoria, meu professor, querido professor, muito obrigada pela carreira que me proporcionou também, e apoiador em todos os momentos. Senhor Paulo Camilo Pena, presidente da Associação Brasileira de Cimento Portland e presidente do Sindicato Nacional das Indústrias de Cimento, também um grande apoiador de inovação, uma pessoa visionária e sempre muito ativo, e fez nos aproximar muito da BCP novamente, a quem agradeço. O senhor Flávio Aidar, presidente do Conselho da BCP, também de uma grande atividade, e todos aqueles presentes e que nos escutam nesse momento. Falarei poucas palavras, porque é um momento importante, é um momento de dizer que a tecnologia está a serviço da sociedade. Mas não se faz tecnologia e nem inovação no sentido do eureka, descobrir. Agora eu tive uma ideia e daqui, sem querer, eu fiz uma inovação. Isso não existe no mundo real, nós estamos falando de exceção. Como se faz
a tecnologia, a alta tecnologia, o desenvolvimento sólido e a inovação, de fato, é em cima do conhecimento. O conhecimento só pode ser desenvolvido com o grande investimento na ciência e na tecnologia, de fato. E com isso, eu estou dizendo que a importância de se investir nos institutos de pesquisa e nas universidades que fazem, de fato, pesquisa. Hoje nós estamos comemorando esse lançamento do Hub IC, que é justamente pautado no desenvolvimento de alta tecnologia para poder desenvolver a indústria brasileira e gerar riqueza a todos, gerar riqueza na indústria, riqueza para a sociedade, devolvendo novamente para esse círculo virtuoso, novamente investir na universidade, a universidade em parceria com a indústria e a serviço da sociedade. Eu gostaria de dizer breves palavras sobre a Escola Politécnica, que participa ativamente do Hub IC, e a Escola Politécnica tem no seu bojo uma missão importante de apoio à indústria. Ela nasceu com essa missão há 127 anos atrás, em 1893, fundada pelo visionário professor Paula Souza, que, ao fazer essa lei de fundação da Escola Politécnica, ele fundou uma escola para dar a base ao desenvolvimento industrial do estado de São Paulo. Era um visionário, pois ele queria abreviar os passos, e não só abreviar o caminho, mas sim dar solidez e definitivamente dar o apoio à indústria paulista. Sem dúvida, esse tipo de pensamento é que fez a indústria do estado de São Paulo ser uma indústria tão forte e deixar o estado de São Paulo, promover ao estado de São Paulo a riqueza que promoveu. São essas histórias que ficam marcadas na nossa vida, é que trazem a riqueza a todos e que dão apoio à sociedade e o desenvolvimento da riqueza para todos. E é nesse espírito dessa missão que a Escola Politécnica, em 127 anos, ela continua promovendo a tecnologia para a indústria. Não se promove a tecnologia sem a ciência. Então, a ciência básica, a ciência aplicada, todas elas devem ser muito fortalecidas para que a gente possa ter a tecnologia para a indústria de fato. E essa indústria precisa, tanto nos TRLs mais baixos, como nos TRLs mais altos, a academia tem que estar presente. Não apenas nos TRLs mais baixos, mas sim em toda a cadeia e em todas as ações. As indústrias e a sociedade, elas identificam os problemas, ou por si só, ou até com a colaboração também da academia, e na identificação desses problemas, a academia deve contribuir procurando as soluções efetivas para a sociedade. O Hub IC nasce dessa conjunção da indústria, das associações, do Estado e da academia. Sem essa conjunção de todos com o mesmo objetivo, que é promover a indústria, promover a tecnologia, promover a inovação, e com isso a riqueza para todos, é que nasce também mais essa idade, mais essa iniciativa, que é o Hub IC. Gostaria de parabenizar todos que promoveram essa nova iniciativa, com a participação intensa da Universidade de São Paulo, e eu gostaria de, mais uma vez aqui, colocar a escola sempre a serviço da sociedade, apoiando no que ela mais necessita. Muito obrigada a todos, uma boa tarde a todos, e que nós tenhamos muitos sucessos para comemorar daqui para frente. Muito obrigada. Registramos também a presença do professor Dr. Francisco Ferreira Cardoso, superintendente do Espaço Físico da Universidade de São Paulo. Ouviremos agora as palavras do senhor Paulo Camilo Pena,
presidente da Associação Brasileira de Cimento Portland e presidente do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. Boa tarde a todos. Eu gostaria, nesse dia tão importante para a indústria do cimento e acredito também para a Universidade de São Paulo, de pedir licença ao nosso ministro Marcos Pontes e ao reitor Varran, para saudar muito especialmente duas mulheres que têm feito muito por esse país e muito por esse Estado. A professora Liede e a talentosa professora Liede e a incansável secretária Patrícia Ellen. Eu gostaria de destacar também que a indústria do cimento, através dos seus dirigentes, encontra-se hoje aqui em peso, né, presidido pelo presidente do nosso conselho, Flávio Aidar, presidente do conselho da ABCP e do SNIC. A representação da indústria do cimento por seu sindicato nacional e pela Associação Brasileira de Cimento Portland dispõe de uma sólida base tecnológica construída ao longo dos anos, onde se destaca a parceria com a Universidade de São Paulo e a Escola Politécnica desde a criação da ABCP em 1936 e, posteriormente, fortalecida pela construção em 1976 do Centro Tecnológico do Cimento, transformando a associação num campus extendido da USP. Isso permitiu apresentar de maneira coesa complexos desafios impostos à indústria e à nossa cadeia produtiva. No campo ambiental, a indústria brasileira do cimento se posicionou como uma das mais ecoeficientes, com expressivos investimentos na atualização do processo de fabricação, incorporação de materiais para a produção de cimentos especiais e pelo emprego crescente de combustíveis alternativos para a geração de energia térmica mais limpa, por meio do coprocessamento. Em 2019, a indústria do cimento lançou o roadmap a partir da parceria com a Agência Internacional de Energia, com o Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável, com o IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial, centros de pesquisa e academia brasileira, com destaque, mais uma vez, para a Universidade de São Paulo, e empresas do setor, com o objetivo de reduzir ainda mais as já baixas emissões de CO2 até 2050. Essa ambição vem sendo alcançada por meio da pesquisa, da inovação, da interação com agentes públicos e privados, que tem exigido ativa colaboração entre a indústria e a academia. A inovação é hoje e será no futuro determinante para a nossa competitividade e produtividade, razão de prosseguirmos no caminho de mais de 80 anos com a USP, especialmente com a Escola Politécnica e, mais recentemente, com a Agência USP de Inovação. O acordo de cooperação técnica que hoje celebramos fortalece de maneira singular esse entendimento. E isso se inicia com a implantação do primeiro espaço cooperativo de inovação, construção digital de base industrial do Brasil, o Hub da Inovação e Construção Digital. O Hub tem o objetivo de acelerar a transição da construção civil para a economia circular e digital, por meio de soluções inovadoras, competitivas, com baixa pegada ambiental, de alta produtividade e qualidade. Essa iniciativa já tem comprometidos de largada 8 milhões de reais, além dos recursos com a incorporação de novos projetos que certamente se somarão no custo da nossa atividade, além dos vultuosos investimentos realizados em recursos humanos e materiais que construíram a reputação da ABCP como centro de excelência da cadeia do cimento. Lançaremos uma plataforma de construção digital para a produção de componentes e edificações por impressão digital 3D na escala 1 por 1, e teremos também um espaço de trabalho compartilhado para a elaboração da pesquisa e desenvolvimento de empresas da cadeia de valor do cimento, além de startups de construção e de engenharia. A indústria do cimento tem se mostrado capaz de enfrentar esse mundo complexo, tanto dentro de suas fábricas, quanto nas suas diversas aplicações. E o acordo com a USP está inserido nessa lógica. Se, por um lado, o convênio recorda uma história construída ao longo de décadas, para o outro, projeta a continuidade dessa história e fortalece nossos projetos de futuro. Muito obrigado a todos.
Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Varran Agopian, reitor da Universidade de São Paulo. Boa tarde, minhas senhoras, meus senhores. Eu peço desculpas, estamos com ruído de obras ao fundo para combinar bem com o momento. Realmente eu quero externar a minha alegria, a minha satisfação pelo dia de hoje. Eu peço licença ao ministro e à secretária de ser um pouco informal, mas realmente é um momento de muita alegria. As universidades sempre buscaram esses momentos e eu vejo isso sendo concretizar uma coisa muito importante. Mas eu não posso deixar de agradecer a presença do nosso ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes. É uma honra tê-lo aqui de novo. O senhor sempre prestigia as nossas ações, as nossas atividades, e eu fico muito grato porque é uma visão de que a pesquisa é imprescindível para o desenvolvimento do nosso país. Da mesma forma, a secretária Patrícia Ellen, já é o segundo evento que ela participa hoje na USP. Eu até de manhã eu falei que eu me sinto um reitor privilegiado, porque eu tenho o apoio da Secretaria Secretaria do Estado da Desenvolvimento Econômico, e bastante forte. Aqui no Estado de São Paulo, ministro, as universidades estaduais estão vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entendendo-se a educação como um investimento para o desenvolvimento. Eu queria também agradecer aos representantes da indústria cimenteira, agradecendo o Paulo Pena, o presidente da nossa Associação Brasileira de Cimento Portland e do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, ao Flávio Aidar, o presidente do Conselho da BCP, e aos demais representantes da indústria. Eu fico muito contente com a presença de todos. Agradeço aos colegas da Universidade de São Paulo, aos dirigentes, em nome do reitor de pesquisa, Silvio Canuto, eu quero cumprimentar a todos, em nome da Liede Bernucci, a diretora da Escola Politécnica, cumprimentar todos os dirigentes de unidades da USP. Não posso deixar de mencionar o meu amigo Mário William Esper, atual presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e também mencionar o meu colega Vanderlei Moacir John, que é o atual, que vai ser o coordenador desse hub que estamos iniciando hoje. Como eu estava dizendo, as nossas universidades em todo o mundo sempre têm a preocupação de aumentar a interação com a sociedade. Eu estava falando, antes de iniciarmos esse evento, que no Brasil, a indústria brasileira ela não é refratária ao relacionamento com as universidades. Em padrões internacionais, as universidades de pesquisa, as 5, 10 mais ativas do nosso país, têm um relacionamento com a indústria bastante saudável e bastante significativo. Aqui na nossa universidade, tem anos que nós temos 5%, 6% do nosso orçamento vindo de recursos da indústria instalada no Brasil. Isso, em padrões internacionais, é muito razoável. As universidades que têm maior interação não chegam a 10%. Particularmente, o relacionamento da Universidade de São Paulo com a indústria cimenteira é desde a origem da BCP. O primeiro diretor da BCP, o professor Ari Torres, era professor catedrático de materiais de construção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então, a BCP já nasceu com uma visão, naquela época, nós estamos falando das décadas de 30, uma visão já muito incutida de que o desenvolvimento científico, o conhecimento era importante para o fortalecimento da indústria. Eu quero citar que o professor Ari Torres, na década de 20, na década de 30 do século passado, publicava artigos de grande impacto internacional. E isso sempre com interação com a indústria cimenteira. Então, essa ligação de mais de 80 anos se fortaleceu quando a BCP, também de uma maneira
extremamente pioneira, resolveu fazer um convênio com a Universidade de São Paulo e se instalar fisicamente, colocar seus laboratórios. E eu preciso também dizer, na época, a biblioteca, que eu usei demais como aluno e como professor, dentro do campus da Universidade de São Paulo, quando a gente nem falava, ou não existiam ainda os parques tecnológicos. Então, nós tínhamos um embrião de um parque tecnológico, um setor com laboratórios, na época, bastante avançados, laboratórios de padrão internacional, e uma biblioteca invejável dentro do nosso campus, aberto para os nossos alunos. Isso foi se fortalecendo. Como disse a professora Liede, às vezes não tanto, outras vezes mais, mas agora, com esse convênio que estamos assinando hoje, esses laços estão se concretizando, usando, desculpe a ligação, mas estão, de fato, sendo consolidados e com uma visão bastante moderna. O Paulo sempre fala que a indústria cimenteira não vende cimento, vende soluções para a construção civil. Então, é essa visão que tem. Eu vou pedir licença para falar mais um tópico que está dentro desse nosso convênio, que é a cátedra. Desde 2013, a Universidade de São Paulo restaurou uma ideia de cátedras, mas não tem nada a ver com aquela coisa antiga do século XX, na primeira metade do século XX. Convidar, senhor ministro, convidar alguém de fora para que passe um ano conosco e traga a sua experiência, o seu conhecimento, a abordagem diferente para que os nossos docentes e os alunos, principalmente de pós-graduação, tenham oportunidade de debater. Não é necessário o catedrático ser acadêmico. Aliás, normalmente não é acadêmico. É uma pessoa de grande respeitabilidade no seu setor. Pode ser um grande político de renome, pode ser um grande industrial, e essa presença aqui permite que os professores e os alunos, eu posso dizer, principalmente os de pós, tenham a oportunidade de ter uma visão diferente do problema que estão estudando. Então, eu estou, como reitor, como ex-diretor da Escola Politécnica, eu fico muito satisfeito, agradeço a confiança da indústria cimenteira, dos dirigentes da Associação Brasileira de Cimento Portland, dos dirigentes das indústrias de cimento instaladas no país, a confiança que estão depositando na nossa universidade, principalmente na Escola Politécnica, e eu tenho certeza que os senhores estão certamente interessados no desenvolvimento da sua indústria, mas, ao mesmo tempo, colaborando para o desenvolvimento e a melhoria da própria educação no nosso país. Então, eu quero reforçar os agradecimentos, agradecer a todos que estão nos abrilhantando com a sua presença e dizer que é um momento muito feliz para mim, um momento vamos dizer, de realização dos sonhos que eu sempre tive como docente dessa universidade. Muito obrigado. Teremos agora a assinatura do acordo pelas partes. Assinam os documentos pela Universidade de São Paulo, professor Dr. Varran Agopian, reitor da Universidade de São Paulo, e pela ABCP, o senhor Paulo Camilo Pena, presidente da Associação Brasileira de Cimento Portland. Obrigada. Assinado o convênio, ouviremos agora as palavras da senhora Patrícia Ellen da Silva, secretária de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite de participar dessa cerimônia para firmar um acordo tão importante. A celebração desse acordo de cooperação entre a Universidade de São Paulo e a Associação Brasileira de Cimento Portland é um marco não somente por todo o histórico que o professor Varran colocou aqui, mas também pelo momento que nós temos pela frente de retomada econômica, com muita inovação e tecnologia. Queria agradecer, em especial, além do professor Varran, a professora Liede,
que tem sido uma grande parceira nessa jornada, desde que iniciei aqui na Secretaria, mas tem feito um excelente trabalho de liderança também na Escola Politécnica. Uma honra tê-la como líder, como mulher na Universidade de São Paulo, muito inspirador. Também agradecer ao Paulo Camilo Pena e, obviamente, ao ministro Marcos Pontes. É uma honra tê-lo conosco também no estado de São Paulo, e todos os que estão participando e acompanhando esse momento tão especial, que mostra de uma forma bem concreta que nós estamos, de fato, nos movendo para uma retomada econômica mais inovadora, mais tecnológica e também mais inclusiva. Por que mais inclusiva? O setor de construção é um setor que emprega muito no nosso estado e no Brasil. Nós estamos agora, nessa próxima etapa, investindo muito em infraestrutura no nosso estado e em todo o país, novamente, e uma forma direta de garantir inclusão é uma política de geração de emprego e renda, e a melhor forma de fazer isso é investindo nos setores econômicos do nosso estado, em especial no setor de infraestrutura, que além de empregar, nos ajuda a eliminar diversos gargalos de otimização logística, de melhoria da integração territorial em nosso estado e em todo o país. Fico muito contente de ver que esse trabalho também ele incentiva e fomenta a cooperação e um modelo de construção digital. A indústria 4.0, manufatura avançada, é um tema que tem sido trabalhado e investido nos últimos anos, que veio ganhando força no Brasil e em São Paulo recentemente, e mais ainda durante a pandemia. Além da pandemia, no pós-pandemia, será ainda mais fundamental. Eu tive a honra de participar, inclusive em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, há alguns anos atrás, juntamente com o BNDES, do Plano Nacional de Internet das Coisas. E nesse plano nós estimamos o valor que pode ser adicionado à nossa economia até 2025 com a aplicação de novas tecnologias da internet das coisas em diversos setores econômicos. E a manufatura avançada é um dos 4 setores com maior potencial de impacto. Então, esse projeto é um projeto que traz em sua essência o nosso DNA do Estado de São Paulo, que é pautado por inovação, por tecnologia, por estímulo à competitividade, mas também com esse olhar de inclusão e um compromisso com geração de oportunidades de emprego e renda para o nosso Estado e para todos os brasileiros em São Paulo. Agradeço novamente, parabenizo a iniciativa e reforço, em nome do governador João Dória, o nosso compromisso com a ciência e tecnologia e também com a retomada econômica do nosso Estado. Muito obrigada e parabéns novamente. Anunciamos neste momento as palavras do ministro Marcos César Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito pelo convite para a participação nesse evento, que para mim tem um significado tanto do lado pessoal quanto do lado institucional, vamos dizer assim, através do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Do lado pessoal, que como o reitor citou, Varran, eu adoro participar e muito, junto das nossas universidades, de todos esses eventos. Essa integração com a universidade e trazer para os nossos alunos a possibilidade de terem a visão de futuro, a visão de novas tecnologias, novas possibilidades, oportunidades dentro do mercado de trabalho ou dentro do empreendedorismo nas diversas áreas, é extremamente importante. Basicamente, a minha vida foi feita baseada na educação, então, para mim, do lado pessoal, a possibilidade de participar e ajudar de alguma forma no desenvolvimento dessas iniciativas com as universidades é extremamente importante. Do lado institucional, com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, certamente essa conexão, essa possibilidade de desenvolvermos atividades conjuntas da academia, junto com a indústria e com a participação do Estado, é extremamente importante para o sucesso, como a gente vê em muitos outros países. Gostaria de cumprimentar o reitor Varran, a nossa secretária Patrícia, bom te ver novamente,
e infelizmente essa situação agora da pandemia, né, causa esses eventos virtuais, mas de certa forma isso acaba também certificando a necessidade, né, a importância da tecnologia. Gostaria de cumprimentar também todos os representantes da indústria de cimento, através aqui do Paulo e do Flávio, cumprimentar também a professora Aliette, dizer que, para vocês saberem, eu estou aqui no Instituto de Aeronáutica e Espaço, né, no DCTA, aqui em São José dos Campos, né, participando de algumas reuniões relativas ao Programa Espacial Brasileiro, e esse ambiente aqui, como foi falado, né, pela professora no início, esse ambiente aqui do CTA também representa exatamente essa ligação, a importância dessa união, né? Aqui nós temos o ITA, nós temos esses institutos todos criados lá atrás com a ideia, né, visionária do Montenegro, Brigadeiro Montenegro, e dessa forma eu vejo essa conexão também, né, da indústria de cimento, através do Hub IC, dentro com a Escola Politécnica, dentro desse ambiente acadêmico, e fazendo movimentar todo esse sistema. E como ela falou, realmente essas tecnologias que estão na ponta do iceberg têm que ser apoiadas, né, pela parte de baixo do iceberg, que é a parte maior, de todas as ciências básicas, de tudo que nós temos de conhecimento, esse conhecimento gerando riquezas, gerando qualidade de vida. Aliás, isso é exatamente a missão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né, que foi estabelecida lá atrás, junto com o presidente Jair Bolsonaro, dessa missão do Ministério em produzir conhecimento, produzir riquezas para o país, contribuir com a qualidade de vida. É exatamente isso que eu vejo acontecendo nesse momento, e esse envolvimento, né, com a universidade, com a academia, para mim é alguma coisa muito importante, em todos os níveis de maturidade de tecnologia. Um exemplo é isso que está acontecendo, o exemplo aqui do CTA, o desenvolvimento de todo o setor aeroespacial, também segue esse mesmo princípio, e eu queria parabenizar todos aqueles que participam do projeto, né, que coordenaram, montaram e que participam e participarão do projeto. Podem contar com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós estamos aqui exatamente para apoiar essas iniciativas. Nós temos o secretário Paulo Alvim aqui participando conosco também, e ele é vamos dizer assim, o meu braço direito aí na execução desses projetos, em transformar o nosso conhecimento em novas empresas, novos produtos, novos serviços, né, e em última instância, também proporcionar uma redução das diferenças sociais através justamente da ciência, tecnologia e inovações. Nós estamos num momento difícil, um momento de pandemia, um momento de restrição orçamentária, mas com certeza, né, esse tipo de desenvolvimento e a possibilidade de nós utilizarmos, né, a ciência, tecnologia, as inovações para alavancar o desenvolvimento econômico e social é a maneira como todos os países hoje tidos como desenvolvidos fizeram, principalmente durante as crises. Então, eu tenho certeza que essa atividade, né, esse projeto, esse programa vai ter como resultado muito retorno, né, e como a professora Helena Nadler costuma dizer, né, recursos para ciência e tecnologia não são gastos, são investimentos. Então, esse tipo de projeto certamente vai trazer muito retorno de investimento econômico, social, e eu faço questão aqui, novamente, de parabenizar a todos aqueles que participam, né, parabenizar a assinatura desse acordo e refrisar ou ressaltar aí que o Ministério está à disposição, né, para trabalharmos juntos para apoiar esses projetos. Então, muito obrigado por essa participação, né, parabéns a todos e, como diria o chefe lá, estamos juntos. Tchau, tchau. Anunciamos o término dessa cerimônia de assinatura e, na sequência, teremos o lançamento do Hubik. Passamos a condução dos trabalhos agora ao professor Dr. Vanderlei Moacir John, que fará as apresentações. A Universidade de São Paulo e a BCP agradece a presença e a audiência de todos neste primeiro momento e deseja um ótimo dia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Queria agradecer às autoridades aí que nos honraram com a presença e com as palavras sempre inspiradoras, né?
E isso é tudo muito importante para a gente que trabalhou para que o Hub fosse uma realidade. E eu vou, junto com o Walter Frigieri, da BCP, nós coordenamos o Hub, mas a gente queria começar, a gente convidou o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério para falar um pouco sobre as políticas de inovação. Houveram aí recentemente uma série de mudanças, e nessas mudanças surgiu esse conceito de ambiente cooperativo de inovação, que o Hub, que aqui na USP, é o primeiro. Não sei se o Paulo quer ligar a câmera, se ele está... Só um minutinho, que o Paulo está fazendo 2 webconferências ao mesmo tempo. Bom, então vamos deixando... Eu vou passar a palavra para o Walter e a gente... Não, mas eu já chamei ele. Ele está vindo aqui falar. Só um minutinho. Tá bom. Já está falando. Desculpa. Obrigado, Paulo Alvino. Entendemos que a vida é corrida e as oportunidades, vocês têm que estar em vários lugares. Eu queria agradecer e dizer que a gente gostaria muito de ouvir por parte do Ministério, né? E acho que a nossa audiência também gostaria de entender o que são esses ambientes cooperativos de inovação e como é que o Ministério está imaginando, qual é o papel que esses ambientes vão ter e como as coisas vão evoluir aí para frente. Estamos todos muito entusiasmados com o conceito. Eu vou aproveitar até que a secretária Patrícia ainda está aí, né? Eu acho que, ao longo dos últimos anos, se avançou bastante, né, na questão referente aos espaços de inovação, né? E um aprendizado que a gente já vinha e que se foi acelerado nesse ambiente de pandemia, como um elemento que acelera o processo de inovação, é a lógica cooperativa, né? Então, esses espaços como o que vocês estão criando têm uma vantagem. Vocês aproximam o conhecimento científico e tecnológico das oportunidades de empreender. E na hora que eu incorporo, né, o setor produtivo, eu trago os problemas que precisam ser solucionados de forma inovadora e num processo rápido. Então, eu acho que hubs como o que vocês estão implantando aqui, que começam a ser percebidos pelo setor empresarial, em alguns momentos, inclusive como espaços dentro das indústrias. A gente já vem observando o uso e a prática em alguns ambientes empresariais, em algumas plantas industriais da metodologia Fab Lab, né? Laboratórios de fabricação que aceleram o processo, incorporando de uma forma muito interessante o que a gente preconiza da inovação aberta, num processo de interação muito acelerado entre o setor produtivo e a questão das demandas do setor produtivo com a academia. A estratégia da inovação, né, principalmente para a saída dessa situação da pandemia, que vai trazer desafios e oportunidades de agregação de valor, serão possíveis melhores resultados quando nós incorporamos conhecimento científico e tecnológico em produtos e serviços. Antes da gente começar o evento de hoje, né, foram citados e teve um depoimento de um agregado na área de cimento. Eu sou do tempo, eu me formei há 40 anos na área, quando a gente falava em material de construção e cimento, a gente só falava de um tipo de cimento, né? Então, essa é uma lógica, tanto que a gente falava em ensaios de concreto, né? E a gente só mudava o traço. Hoje, quando a gente fala em cimento, a gente fala em cimentos, né? E mais que isso, a gente fala em materiais que você pode incorporar à base cimento. Então, eu acho que a gente avançou muito no desenvolvimento de materiais, né? E isso se aplica, inclusive, com incorporações químicas que a gente pode fazer. E essa lógica, pensando especificamente em função da parceria que vocês fizeram com a BCP, só o setor de cimento você tem um mundo de oportunidades, e aí um mundo de oportunidades para empreender. E esses espaços são espaços extremamente relevantes para esse tipo de coisa. Um outro ponto importante, e aí em função da localização física, aí a secretária Patrícia é muito feliz pela condução da proposta do espaço aí no entorno, né, da USP. Aí vai ser um centro de inteligência, de criação, um centro de difusão de oportunidades de inovação. E aí esse hub
já nasce também fisicamente, apesar de toda a sua estratégia virtual, num espaço privilegiado. E esses são a lógica do que a gente tem trabalhado aqui no Ministério, pela orientação do ministro Marcos, no sentido da gente multiplicar esses espaços, mas sempre muito associado com a interação do conhecimento científico e tecnológico, como a professora Liede falou, está no âmbito das universidades, né? E o setor produtivo. As vantagens que o Estado de São Paulo tem, que isso, a proximidade é inclusive espacial. Quando a gente pensa Brasil, muitas vezes a gente tem alguns desafios a serem feitos, e principalmente porque temos que levar em consideração as vocações regionais. Mas hoje já fazemos um mapeamento em várias regiões do país, onde isso está se multiplicando num processo muito interessante. É um pouco nessa linha que a gente tem estimulado o surgimento que nós estamos chamando de espaços de inovação, né? E São Paulo é rico, né, nessa possibilidade de expansão. Só para citar exemplos, no mês passado, o ministro inaugurou 2 espaços, né, de inovação, um em Barueri e um na cidade de Bauru, né, sempre contando com o apoio da secretaria da secretária Patrícia. Ok, muito obrigado, Paulo. Acho que é muito esclarecedor. E dentro da USP existe uma série de iniciativas que estão sendo feitas e instituições que estão sendo criadas que têm por objetivo facilitar esse trabalho na área de inovação. Ele é ligeiramente diferente da nossa pesquisa, e esse é mais um, né? Mas eu não queria gastar muito tempo, queria passar a palavra para o meu colega Walter Frigieri, que é diretor da ABCP, e é meu co-coordenador do Rubic, né? Ele vai apresentar um pouco a parte inicial do Rubic e depois a gente segue conversando. Walter. O microfone está desligado, Walter, você precisa ligar. Tá aparecendo a tela? Perfeito. Eu vou começar dizendo que eu estou muito feliz, né, por estar aqui, e não é só uma questão formal, né, a felicidade. Eu vou imitar um pouco meu chefe aqui, o presidente, que começou saudando, né, a professora Liede e a secretária, a Patrícia Ellen. A Patrícia Ellen, eu tive a oportunidade de conhecer à distância, quando ela estava dando uma palestra na FAPESP, e eu fiquei impressionado com o entusiasmo dela com a ciência, né? E eu acho que esse mundo que a gente viveu da pandemia, ele colocou a ciência em outro patamar, né? Então, ver o entusiasmo com que ela falava de ciência foi uma coisa que me fez muito bem. E a professora Liede, que eu conheci nos agitados anos, né, ali começo de 80, final da década de 70, porque eu fui aluno, né, de graduação e de mestrado da Escola Politécnica. Então, é uma alegria muito grande. Bom, explicar rapidamente, a gente vem de um contexto histórico, que já foi colocado ali, que ele nasce aqui na figura dessa foto do professor Ari Torres, que foi nosso presidente por 14 anos e também foi professor da Escola Politécnica. Então, nós temos laços históricos, mas os nossos laços, que em determinado momento geraram esse conjunto de edificações aqui do Centro Tecnológico, onde hoje a BCP está, nesse terreno da USP, mas a história que a gente construiu lá atrás, ela continuou, né, e tem muito a ver com a Escola Politécnica, né, inclusive com o departamento aí do Vanderlei, mas não só dele, né? E aqui, só enumerando, coloquei aqui alguns dos projetos que a gente esteve envolvido ao longo desses últimos anos. E o nosso convênio, ele tem como objetivo, né, e acho que isso já ficou bastante claro, o desenvolvimento e a criação de ambiente cooperativo de inovação, né, especializado em soluções inovadoras de construção digital. Então, nós estamos falando de soluções competitivas, e isso foi uma conversa que a gente, a todo momento, né, tem um microfone aberto aí que está dando eco. Nós precisamos ter solução competitiva, nós não queremos fazer soluções de laboratório, a gente está muito preocupada com a solução ter uma baixa pegada ambiental, ela ser, de fato, aumentar a produtividade e a qualidade da construção, ela ser difundida para o mercado, né, e ela fazer parte de uma coisa, de um valor que hoje é muito grande
para a nossa indústria, que é a transição para uma economia digital e celular. Como é que a gente organizou isso? A gente colocou metas, mas poderíamos chamar de instrumentos. Nós vamos estabelecer e operar um coworking aqui, que é um espaço tanto para as empresas como para startups. Nós vamos ter um laboratório de construção digital, para projetar, criar, operar um laboratório de construção digital. Nós vamos compartilhar, né, a expertise e a infraestrutura laboratorial, tanto da Escola Politécnica, da USP, como aqui da nossa BCP. O professor Varran já citou a ideia da cátedra, né, trazendo alguém que venha nos somar, né, não no sentido de copiar, mas para somar ao desenvolvimento, ao que a gente vai estar alinhando, e, digamos assim, embaixo dessa infra toda, a gente fazer muitos consórcios para fazer desenvolvimento e fazer inovação. Então, a gente monta, né, como se fosse, é por isso que o hub, que ele começa com hub, né, a gente monta o hub e vai ter, como eu estava brincando com a jornalista ontem, um monte de slots que vão ser projetos que vão correr aí embaixo desse hub. Importante a gente dizer o seguinte, nós estamos num mundo que hoje se fala muito em inovação, se fala muito de startup, e, em geral, isso está muito associado ao app, né? Ou modelos de gestão, modelos de negócio. E aqui, ainda que a gente vá tratar partes desse mundo, como inteligência artificial, aqui a gente está falando mais de produtos e processos, nós estamos falando um pouco mais de engenharia, né? Então, nós estamos falando de inovação, olhando a indústria, olhando a engenharia, né, olhando produtividade e impacto ambiental. Nós queremos, né, até para ter mais relevância, a gente já sabe que esse mundo dos apps, né, desse tipo de inovação, cresceu muito e ele é muito bem servido aí. Já tem um ecossistema muito forte, desde investimento até apoio, mentoria. Nós estamos aqui falando de construir isso do ponto de vista da engenharia, né, o que eu acho que também é inovador. Também para dizer para vocês que nós já começamos, né? Começamos, não quer dizer que já estamos construindo, mas aqui são 2 ambientes que vão fazer parte do nosso hub. Aqui a gente escaneou essa área aqui, vocês podem ver que ela tem um pé direito bem grande aqui na imagem à esquerda, né? Porque nós vamos fazer, como a gente fala, escala 1:1. Né? Então, aqui nós temos uma altura para produzir peças escala 1:1. E aqui do lado direito já o briefing, né, o que já foi projetado do espaço de coworking, né, onde a gente está com a preocupação da modernidade, de ambientes que se transformam, né, eu poder gerar sala de reunião, eu poder fazer multiuso de espaços. Então, isso aqui já está acontecendo, né, e o que uma das coisas que eu e o Vanderlei conversamos muito, é que a gente precisava falar do que a gente chama aqui de plataforma hub. Então, o que é isso? Né? Ela começa assim, ela começa com o SIX, que o Vanderlei vai falar daqui a um pouco, na Poli USP, a BCP, o SNIC, aqui no Centro Hub, e parceiros. Né? E a gente colocou aqui e deu destaque à palavra parceiros. E aqui, agora, eu vou falar um pouco da indústria do cimento, da BCP e do SNIC. Né? A importância que tem para a gente essa palavra parceiros. Uma coisa que a gente aprendeu, e nós estamos fazendo muito isso nos últimos 20 anos, nós estamos fazendo muita coisa em parceria, uma coisa que a gente aprendeu, que a primeira coisa que a gente faz numa parceria é dizer quem é você, o que você quer, os seus atributos. Né? É como se quando a gente começa a namorar, e a pergunta ao parceiro ou à parceira, pergunta, você quer namorar para quê? Você quer casar? Você quer, né, se divertir? Não, então a gente fala, né? A gente responde a pergunta do que vocês estão fazendo aqui e responde a pergunta do pai, né? Que é assim, quanto você ganha, quais são suas intenções. Então, é um pouco disso que a gente vai falar aqui nas próximas telas. Então, nós vamos falar um pouco aqui do jeito que nós aqui funcionamos, né? Nós somos uma parte dessa parceria e vale a pena para os parceiros, né? A gente sabe que a turma aqui da USP da Poli já conhece bem, mas os parceiros precisam saber um pouco. E aqui a gente elencou, né, algumas coisas que nos caracterizam, né, de participação em grandes temas institucionais, como a gente leva e está preocupado que as soluções cheguem ao mercado, né, como a gente faz parceria,
o que a gente tem aqui de expertise em pesquisa, em serviço laboratorial, como é que a gente capacita, dissemina, e o nosso compromisso com a sustentabilidade. Vou começar aqui falando, sem querer exaurir, mas só dando exemplo, que a nossa indústria, através da BCP e da SNIC, hoje a gente tem a oportunidade, né, e a gente considera também que isso faz parte da nossa missão. Nós participamos de grandes temas nacionais, e aqui eu só trouxe 2. Tem um trabalho que está sendo feito, isso foi incorporado pelo Ministério da Economia e está se tornando forte no governo, que é assim, foi medido quanto é o tal do custo Brasil que a gente fala sempre. Quanto é isso? Quanto que o Brasil, qual é o peso adicional que os negócios do Brasil têm hoje, né, para eles serem competitivos vis-à-vis com as economias mais avançadas? Isso foi estimado, isso foi classificado, né, é 1,5 trilhão ano, é esse o custo do Brasil, e ele foi dividido em uma série de variáveis, né? Uma das variáveis, por exemplo, é dispor de boa infraestrutura, né? Então, nós estamos participando disso, junto com algumas entidades da cadeia produtiva, não só da construção, mas do Brasil, né? Setores diferentes do Brasil, e nós estamos fazendo uma interlocução muito forte disso com o governo, com todo o governo. E um exemplo da direita também é um tema que a gente considera muito relevante, que é a destinação de resíduo sólido, né? Também é uma discussão importante, é uma discussão, quando a gente fala importante, a gente não fala só importante para a indústria do cimento, mas importante para o país. O que a gente faz? Nós vamos continuar fazendo lixão, né? Nós temos que nos organizar, a sociedade tem que oferecer, e os atores têm que oferecer alternativas que sejam viáveis economicamente para o país não cometer esse desastre ambiental que são esses lixões, não continuar com esses lixões. Nós somos extremamente vinculados ao mercado, extremamente. Então, quando o governo lançou Minha Casa Minha Vida, esse sistema aqui, essa segunda imagem que vocês têm aqui, que é a habitação de parede de concreto, ela tinha 0% de market share. E a gente, de uma forma que eu vou comentar um pouco mais à frente, hoje nós temos mais de 50% de market share, porque a gente se preocupa muito em que as soluções tecnológicas com sistemas construtivos atendam, de fato, à realidade do mercado. O mercado, naquele momento, pedia escala, pedia velocidade, pedia qualidade, né? Foi uma mudança de paradigma que o programa colocou naquele momento, e o nosso sistema surgiu, né, para, digamos assim, ser uma das soluções empregadas. Mas se vocês podem passear aqui ao longo das imagens, vocês vão ver uma característica do cimento, né? O cimento sozinho, deixado ali no cantinho, ele vai empedrar, ele não serve para nada, mas o cimento, como elemento que contribui para a transformação, ele é muito expressivo. Ele é expressivo na construção civil, ele só é usado na construção civil, mas ele é usado muito vinculado ao crescimento do Brasil, né? Então, aqui já foi falado, né, até a gente estava comentando antes aqui da infraestrutura, da habitação, nós estamos falando de temas que são fundamentais, que são passivos, que o país não resolveu, e que a resolução desses passivos vai contar com o cimento como não só um material, mas uma inteligência que vai ajudar a resolver isso da melhor forma. E no ambiente urbano é a mesma coisa, né? No ambiente urbano, nós participamos de um processo que se espalhou no Brasil todo de melhoria de calçadas. Hoje, nós estamos com um tema que nós estamos introduzindo junto com outros parceiros do pavimento urbano de concreto, mas estamos falando de ciclovia, estamos falando de praças, espaços públicos, nós estamos falando de redesenhar as nossas cidades, né, para serem cidades onde as pessoas possam viver e onde os negócios possam florescer. A gente gosta de fazer parceria, né? Nós temos, nos últimos 10 anos, a gente contabilizou 1.160 parcerias. O que quer dizer 1.160 parcerias? Quer dizer que o logo de uma organização ficou junto com a gente num projeto, né? Por quê? Alguém contribuiu com inteligência, com horas, com recursos físicos ou com recursos financeiros. Esse é o nosso parâmetro para definir que a gente tenha 1.160 parcerias. E essas parcerias, elas foram criando marcas, né? Vocês podem ver que nem sempre nós vamos usar a BCP.
Essa, por exemplo, do PDE é com os fabricantes de artefatos. Empresas que compram o cimento para produzir telha, produzir blocos. Nós, em determinado momento, no nosso pico aqui, quando a construção civil estava no seu auge, nós tivemos 400 empresas aqui, onde o nosso processo é um processo de capacitação de processos e gerencial. Tivemos o Clube da Reforma, com 2 ministérios, uma série de empresas, organizações sociais, para melhorar esse ambiente de reforma. A comunidade da construção, que se espalhou no Brasil todo, fazendo uma parceria de cadeia produtiva para melhorar a produtividade e qualidade. Parede de concreto, que é essa que eu citei, hoje é um grupo de mais de 150 empresas que discutem como fazer melhoria no sistema. Ah, mas eu fiquei mais rápido num ponto, mas quando eu for fazer esquadria, quando eu coloco a esquadria na parede de concreto, não fica tão boa. Opa, então esse é um desafio que é jogado. O construtor traz o desafio, o gargalo do sistema, né, pode ser uma patologia, pode ser uma necessidade de produtividade, e isso é tratado de forma coletiva, né, e os resultados disso é uma plataforma aberta, disseminado por todo o mercado. Nós temos também, e eu fiz aqui uma redução, colocando, era a foto mais bonita que eu achei do laboratório de química, mas são vários laboratórios, né? E é muita inteligência acumulada aqui, liderada pelo nosso Arnaldo, né? Em mineralogia, química, cimento, concreto. E esse laboratório, ele permite o que a gente vê do lado direito. Aqui é no tema cidades, na questão das enchentes, a gente vamos desenvolver uma solução aqui nacional para mitigar esse problema, né? E aqui uma das soluções, hoje nós estamos até desenvolvendo outra, de pavimento permeável. Então, isso foi feito no laboratório. Nós criamos aqui um laboratório de chuva, né? Para entender vamos dizer, a permeabilidade. A gente o tempo inteiro testa coisas ali no laboratório, né? Nós temos o nosso responsável aqui de inovação, que é o Cláudio, que faz isso. Então, isso é muito sinérgico e vai ser mais ainda sinérgico com a entrada da USP. Nós temos também, historicamente, um processo aqui de capacitação e disseminação do conhecimento, aqui da capacitação aqui liderado pelo nosso Hugo, tanto no ambiente físico, como vocês veem a imagem ali acima à esquerda, como agora no ambiente digital, né? Que nós somos, por um lado, empurrado, mas, por outro, a gente está se aproveitando disso. Mas nós também temos as nossas plataformas web. Aqui, por exemplo, Soluções para Cidades, ou a plataforma da BCP, ou a Comunidade da Construção, são sites que as pessoas vão lá. Então, por exemplo, Soluções para Cidades, nós temos muito acesso de prefeitura que vai lá e baixa uma solução que foi desenvolvida dentro de uma plataforma aberta. Nosso compromisso com a sustentabilidade, né? Do lado esquerdo aqui, uma meta, veja, ninguém colocou uma faca no nosso peito e falou, assim, baixem a sua, digamos assim, impressão de CO2 para a sociedade. Ninguém pediu isso para a gente. Pelo contrário, a indústria do cimento brasileira é benchmark internacional em emissão de CO2. No entanto, mesmo sem esse estímulo perverso, digamos assim, o setor estabeleceu uma meta muito ousada, né? E é interessante que essa meta muito ousada, ela tem, por exemplo, um dos componentes dela é a adição, ela já começou a ser, nós já estamos melhor que a curva que a gente projetou, mas a gente sabe que para conseguir aquela redução, nós vamos ter que ir muita inovação, né? Não basta só a gente fazer inteligências, digamos assim, num nível médio, né? Para a gente conseguir essa meta ao longo dos anos, a inovação vai ter que ser pesada. E do lado direito, a preocupação que quando o cimento sai de casa, a gente também consegue diminuir o impacto, né? Então, aqui é um trabalho que fizemos junto com a USP, né? Que foi um projeto de análise do ciclo de vida, onde a gente ensinava, que faz parte, inclusive, do nosso projeto, primeiro a gente comparava a indústria, por exemplo, de bloco. Quanto você está consumindo de cimento para fazer um bloco? Nossa, tem um benchmark aí que consome menos, né? Então,
A gente tem uma capacidade ao longo da cadeia produtiva, no concreto, ou na construtora, ou no fabricante, a gente tem uma capacidade também de mitigar a emissão de CO2. Em resumo, essa tela aqui, o fundo dela, eu sei que não está o Vanderlei, que é um cara que é um design também, né? Já vai olhar, vai falar, pô, esse cinza, mas é o nosso cinza do cimento para dizer que a gente busca a inovação para manter e ampliar a importância do cimento para o país. Então, é basicamente essa mensagem. Vanderlei, você agora que está com a palavra. Ok, Walter, obrigado. Eu vou responder aqui só para compartilhamento, uma outra pergunta que já me fizeram algumas vezes. Afinal de contas, por que a USP está nessa aí com a BCP e tal, né? Então, vou tentar explicar aqui rapidinho e falar um pouco como é que o Hub vai funcionar, né? Então, a gente, na Poli, na USP, a gente teve um monte de laboratório, né? E a gente trabalhava mestrado, doutorado, iniciação científica, algum trabalho com empresa, mas no nosso grupo de construção civil chegou um ponto que nós falamos, não, precisamos fazer alguma coisa mais marcante que agregue mais a indústria. E nós criamos esse Centro de Inovação e Construção Sustentável há uns 5 anos atrás, com um grant inicial da Intercement, e nós estamos reunindo empresas em torno de um projeto legal de fazer um prédio marcante, de testar novas tecnologias. Mais para frente, a professora Lied, sempre com ideias novas, falou assim, não, precisamos ter dinheiro para apoiar a inovação da indústria, vamos pedir uma Embrapi. Então, nós montamos uma Embrapi, né? Aqui já estou botando a nova marca da nossa Embrapi, Construção Ecoeficiente, né? Então, nós hoje dispomos, inclusive, de recursos para apoiar a indústria que faz inovação. Nós não apoiamos inovação em software, nós apoiamos inovação industrial, né? Nós também ganhamos um INCT, tem só 2 institutos nacionais de ciência e tecnologia em engenharia civil. Nós temos o INCIMENTO, que é uma rede bastante grande, né, que envolve gente de química, nanotecnologia e até os engenheiros civis, né? Então, academicamente, né, temos uma pressão muito grande por inovação, por internacionalização. A gente faz parte de 2 redes super importantes, eu vou falar depois de uma delas, né? E hoje nós estamos trazendo aqui o Hubik, né? Então, isso é um padrão, né? Dentro da USP, nós estamos procurando formas de nos relacionar com a indústria, né? Nós aqui estamos fazendo o Hubik, mas a USP também tem o Inova USP, né? Onde nós temos nucleado coisas muito legais, como, por exemplo, um CPE, um Centro de Pesquisa e Engenharia FAPESP-IBM, né? Em inteligência artificial, que será um grande centro no Brasil, coordenado por um colega lá da Poli, o Fábio Cosman. Então, é a USP olhando para as empresas e tentando se aproximar das empresas, né? Esse aqui é o Centro de Inovação e Construção Sustentável, né? O nosso prédio vai ser aqui. Esse prédio é todo com tecnologias novas, né? Com experimentação, com novas ideias, né? Os nossos parceiros estão aqui, né? Tem outros chegando, mas são esses que nós já temos doação. Parceiro é assim, quem investiu para que o projeto virasse realidade. Dinheiro, como o Walter, dinheiro, inteligência ou tempo, né? A nossa rede de instituições de pesquisa, a Inovandi, né, tem essas universidades que vocês estão vendo aqui, e muitas outras, são 43, mas aqui está a nata de cimento e concreto no mundo, né? Ela é bancada por todas essas empresas, aqui está, que atuam no Brasil, né, a Lafarge Holcim, a GCP, né, temos a nossa brasileira Votorantim Cimentos, né? A gente, então, está presente nessas redes, nós fazemos parte disso, né? A nossa unidade Embrapi, os laboratórios, lá tem essa carteira de contratos executados até hoje. Então, nós estamos profundamente comprometidos com a inovação e profundamente comprometidos com o trabalho em empresa, né? Por quê? Porque esse aqui é o modelo clássico de inovação. A academia tem uma ideia, TRL 0, eu tive uma ideia, é Technology Readiness Level. Começa a fazer uma pesquisa, um mestrado, um doutorado, talvez chegue num TRL 3. Acontece que a única coisa que gera benefícios para a sociedade é TRL 9, é produto no mercado, tá? E a universidade sozinha não consegue colocar produto no mercado, né? Então, a gente tem que passar esse vale da morte. Com o Hubik,
com a unidade de Embrapi, com o SIX, nós queremos fazer isso, né? Nós vamos trabalhar junto com a empresa desde o mais cedo possível e junto com a empresa nós vamos levar a tecnologia até um ponto onde nós temos pouco a contribuir, onde a empresa empurra a tecnologia para frente. Esta é a visão, é por isso que a USP está investindo nisso, é por isso que nós estamos fazendo o Rubic, né? Construção digital. As pessoas pensam em construção digital em BIM, né? Todo mundo fala de BIM, super importante, e impressão 3D, manufatura aditiva, né? Mas se a gente for olhar bem, e o nosso interesse em construção digital envolve todos esses pontos. IoT, realidade aumentada, inteligência artificial, Big Data, robô e tudo mais. Este é o nosso escopo, junto com a questão ambiental, né? Evidentemente, isso é uma abordagem multidisciplinar, e a Poli, e mais do que a Poli, a USP, é um grande repositório de diferentes conhecimentos. E nós queremos mobilizar todos esses conhecimentos em cima desta agenda de trabalho comum, né? Quando o pessoal fala de impressão 3D, o cara fala, não, mas já estão fazendo casa de 2 andares, toda semana eu recebo umas 10 fotos e uns 5 vídeos, né? E aí eu falei, pô, que estão entrando agora, vocês não fizeram nada, vou entrar agora que já está tudo pronto. Não sei se vocês conhecem, isso aqui é o Gartner Hype Cycle. É o ciclo de deslumbre quando vem uma nova tecnologia. Funciona assim, ó. O fulano de tal, um cara brilhante, teve uma ideia. Começa algum investimento, as pessoas ficam se entusiasmando com a ideia, tem algum investimento, chega a um ponto assim que essa ideia vai salvar o mundo. Aí vem a curva da desilusão profunda, tá? Então, impressão 3D, de acordo com o Gartner, de concreto, está nessa faixa aqui, tá? Se a gente não fizer nada, isso vai acabar, nada vai acontecer, né? O que o Hub quer fazer? A gente quer fazer essa curva de engenharia, tá? Nós não estamos interessados em sair amanhã imprimindo uma parede de concreto. Nós estamos interessados em construir, junto com a indústria, os conhecimentos e a infraestrutura industrial fundamental para que a construção digital aconteça. Deixa de ser show para ser gravado em vídeo, que vai passar no YouTube e acelerado num fator de 10, que é o que está acontecendo hoje. Concreto com 800 quilos de cimento por metro cúbico não é uma coisa economicamente competitiva, né? Somando as duas coisas, nós vamos ter isso aqui, tá? Então, o Rubic, o nosso papel, a nossa aposta é aqui. Não investir em conhecimento, investir em tempo, né, para gerar os building blocks da tecnologia. Nós vamos construir um espaço de manufatura aditiva, o Walter mostrou o modelo ali, inspirado nos 2 parceiros que a gente tem, a ETH Zurich e a TU Eindhoven, né? Aqui tem um modelinho, nós estamos trabalhando hoje num primeiro consórcio em torno desta tecnologia, temos uma empresa que veio nos procurar e quer desenvolver e vai desenvolver a máquina, a plataforma, tá? E nós já temos um consórcio com 14 empresas, a Prodigy mais 13. Tá? E junto com essas empresas, não é porta fechada, estamos começando a construir, nós vamos fazer um anúncio daqui talvez 3 semanas, 4, né? A gente quer construir uma aliança, um consórcio aberto para levar essa tecnologia até o mercado. Ainda dá tempo do Brasil ser competitivo nessa tecnologia, né? A gente não está interessado em fazer parede simplesmente, nós estamos com foco em vantagem competitiva, baixo impacto ambiental, né? Liberdade de forma, baixo custo, construção rápida. Nós temos que achar alguns lugares que sejam legais, né? Interessa para a gente, lá no laboratório, por exemplo, poder variar a resistência do concreto dentro de uma viga. A cada ponto, o concreto tem a resistência necessária, não mais e nem menos, né? É possível isso com construção digital, né? Nós podemos fazer formas. Isso aqui não é o concreto que é impresso, é a forma. Eu posso fazer formas incríveis com formas plásticas muito finas e tudo mais. Construção digital também, né? Isso aqui não é exatamente concreto, mas isso aqui é um exemplo, acreditem ou não, de um dos maiores avanços de construção digital, de impressão 3D que eu já vi. E termina assim, com um bando de, sei lá, oficiais do exército, não são, americano, montando uma pista de pouso no chão. Isso tem que ser montado em algumas horas, né?
Por que isso aqui é construção digital? Porque dentro dessa placa tem essa estrutura, que foi desenhada para absorver o impacto de um cargueiro descendo. Tá? Então, é construção digital? É, mas acaba desse jeito, porque esta é a solução competitiva. Tá? Então, a gente quer estar atrás dessas coisas, né? E isso tem espaço, nós temos que nos organizar, nos reunir com as melhores empresas do Brasil, atrair as melhores cabeças, os melhores alunos, né? Os melhores professores da USP, de fora da USP, os catedráticos, enfim. Nós estamos aqui para procurar vencer, né? Queria dizer para vocês, para encerrar, que o Hub que é um espaço absolutamente aberto, né? A gente aceita parceria com pesquisadores e buscamos externos e internos da USP. A gente está super interessado em startups, nós estamos super interessados em empresas, em governo. Não, está todo mundo convidado, né? E né, na visão que o Walter falou, é parceria, né, para o futuro e de responsabilidade. Então, é isso, o convite fica aberto para todos, né? E a gente está à disposição aí para as perguntas. Walter, algum comentário? Bom, deixar o e-mail meu e do Walter para vocês, quem quiser entrar em contato, né? Então, nós somos, de fato, portas completamente abertas, né? E estamos aí à disposição para quem quiser participar. O Vanderlei? Vamos fazer um papo. Você sabe que nós temos as nossas regionais, né, em alguns estados, e nessas regionais a gente também tem relação com universidades importantes locais, né? Então, o nosso time lá já surgiu, quando eles comentavam com o professor pesquisador da universidade, veio a pergunta né, é só com a USP, né? Esse espaço está fechado para outras universidades, né? Então, acho que vale a pena esse reforço desse comentário aí. E assim, como é que vai ser essa parceria? Evidentemente, parceria, né, é feita entre instituições que têm a mesma visão, né, e que somam esforços e investimentos para obter o resultado que querem. Tá? Então, a gente está super aberto, né, Walter? Assim, por parte da USP, lá do grupo da Poli e tal, nós não acreditamos em reinventar a roda, né? A gente está aberto e a gente convida aí quem quiser participar de universidade, de empresa, entre em contato com a gente. Paulo, tem que ligar o microfone, Paulo. Eu estou com ele ligado. Agora apareceu. Não, lembrar também para a indústria do cimento e para as regionais que a demanda gera rotas, né? Então, efetivamente, o que a gente espera é que a gente seja permanentemente instado a buscar, a solucionar, estabelecer, construir projetos juntos. E essa é a expectativa de algo, não um local de consultas, mas uma interação permanente entre a indústria, a difusão do conhecimento. Essa é a grande expectativa. Essa é uma entidade que sempre trabalhou de portas abertas, permanentemente preocupada em avançar. Todos conhecem um pouco a história da BCP, sabem que, ao longo do tempo, foram dados passos importantes, né, na direção da construção de um produto de qualidade melhor e integrado ao desenvolvimento do país. Eu não vou aqui cansar vocês citando os enormes desafios que a gente teve e as soluções que a gente trouxe. E o que a gente está fazendo é não abrindo, mas escancarando a porta, agora de mãos dadas com a universidade de uma forma muito mais organizada, coordenada, né? Algo que a gente sempre teve, agora de uma maneira estruturada e que tem na BCP uma porta de entrada importante para esse insumo e, com absoluta certeza, também, além de outras universidades, uma relação com outros produtos que possam contribuir para o desenvolvimento da cadeia da construção. Então, acho que tem aí um desafio também, não só para nós, internamente, mas das pessoas que se interessam pelo tema e interagem com o tema de serem bastante provocativos e trazerem para a gente as demandas que contribuirão para o desenvolvimento das diversas atividades empresariais e acadêmicas.
Aqui eu estou aqui com duas perguntas que estão falando da coisa de impressão 3D na área de infraestrutura. Acho que é por causa do meu vídeo, meu slide do aeroporto. E a gente está com a Lied aqui, e não sei se... Porque como é que essa coisa de construção digital entra na parte de pavimentos, entende? Porque esse é um mercado super importante, a gente vê muita coisa em parede, parede, parede. E pavimentos, não sai mais nada? Deixa eu só dizer alguma coisa. Que bom que alguém perguntou da infraestrutura, né? Como que o país vai ser competitivo se a gente não tiver infraestrutura, né? E infraestrutura de rodovias também, né? Pensando nos pavimentos urbanos, mas nos rodoviários também. É lógico que aí tem um espaço enorme de trabalho para todo mundo, né? Tentar fazer isso otimizando materiais, ou seja, de forma econômica, reduzindo desperdícios, reduzindo geração de resíduos, reduzindo problemas de emissões, etc, etc. Então, tem um mundo pela frente para ser desenvolvido, e aí depende de competência, né? E aí tem inovação, de fato, para ser feita. A indústria precisa também avançar fazendo novos elementos. Então, não só em pavimentos, mas a gente também precisa pensar nas ferrovias, nessas pistas de pouso e decolagem, pisos industriais, tem um mundo pela frente para ser feito, retroportos, tá? Tem muita coisa para o Brasil fazer e tem condições de fazer. É uma questão aí tecnológica de novo. Então, obrigada, Vanderlei, pela oportunidade. E tem muita coisa aí para a gente poder otimizar formas, principalmente, né? Pensando em toda a topologia que a gente pode fazer, e isso aí depende de tecnologia. Obrigada, hein? Eu acho que as coisas... a gente não tem mais muitas... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, deixa eu dar para a Lied. Lied, tem um termo no mercado financeiro que é usado muito no financeiro, que é momentum, né? É quando você tem uma série de contextos que fazem determinada coisa exatamente naquele período de tempo avançar. A gente tem como tradição, assim, você pega cidades inteligentes, se fala muito em TI, né? Se fala pouco em engenharia, né? De novo, as startups, muito app. No entanto, tem uma percepção, eu sinto que a sociedade está com uma percepção diferente da ciência. Então, você acha que, olhando o nosso convênio aqui, nós estamos nesse momento, quer dizer, nós estamos no lugar certo, no momento certo, no tempo certo? Acho que sim. Essa é a minha percepção, uma percepção otimista, como eu sou uma pessoa otimista, mas a vida tem me ensinado que sempre que eu sou otimista, as coisas dão certo, né? A gente precisa colocar energia nas nossas atividades, e o que vocês estão colocando é muita energia nessa atividade, tem tudo para dar certo, porque os parceiros estão em sinergia, né? Então, nós estamos no momento certo, na hora certa, no lugar certo, com os parceiros certos, e a gente só pode crescer. A gente estava falando aí dos outros centros que vocês têm, né, e com as outras parcerias, a gente está acostumado a trabalhar em rede, né, e é uma aritmética muito fácil. Somou, multiplicou, está dentro. Dividiu, subtraiu, não está junto. É isso aí. Então, é muito simples o pensamento, né? A gente quer multiplicar competências no Brasil. O Brasil está em 71º lugar em competitividade mundial, dentre 141 países. É uma vergonha. Isso a gente tem muito o que fazer. E o Hub, como vocês falaram, eu estava chamando de Hub IC, vamos dizer, o momento que a gente tem para ajudar, colaborar com o país para poder vencer essas barreiras e ser competitivo,
competitivo, gerando economia e bem-estar para a sociedade. Excelente, Liege. Eu acho que só para a gente fazer uma amarração, então, nós estamos começando os trabalhos, já estamos trabalhando, estamos fazendo os projetos da área de construção, já estamos trabalhando no primeiro consórcio, está dando bastante trabalho, estamos aprendendo, né? Mas a gente aprende devagar e sempre. Tivemos uma recepção excepcional do mercado, né? A gente esperava montar um consórcio com 4 empresas, nós temos 13, né? E tem gente querendo entrar. Então, quem tiver interesse nesse tema, por favor, não deixe de nos procurar, eu passei o e-mail, não é muito difícil achar eu e o Walter também, né? A gente é bem conhecido, fácil de encontrar. A gente também está super aberto a novas ideias, né? Nós não teremos como abrir o coworking enquanto a pandemia perdurar, e nós não temos como construir o coworking enquanto a pandemia então, a gente espera lá por maio do ano que vem ter o coworking funcionando, talvez um pouco antes, um pouco depois, dependendo da vacina, né? E a gente espera que a nossa plataforma de construção digital, que é coordenada pelo Rafael Pilege e pelo Cláudio Oliveira Silva, da BCP, né, esteja disponível também aí para o final do ano que vem, né, pelo menos numa versão inicial. Tá? Vai ser uma facilidade única no Brasil para fazer impressão de peças por manufatura aditiva em grandes dimensões. Tá? E uma tecnologia toda desenvolvida dentro do Brasil, com empresas brasileiras, né? Claro, estamos usando os componentes do mercado mundial, nós não estamos separados, mas nós vamos saber exatamente o que nós estamos fazendo, o que abre espaço para empresas que tenham ideias específicas. Olha, quero fazer uma impressora para fazer cadeira de cimento, sei lá, qualquer coisa. Tá? A gente tem como adaptar, quer dizer, é uma plataforma aberta. Né? Além disso, nós temos coisas em andamento na área de AI e além de ideias, e começamos a discutir questões de como modernizar algumas normas, né, como colocar a normalização, os ensaios, alguns dos nossos ensaios têm 200 anos, né, dentro de uma perspectiva digital, né, que é uma tarefa que interessa, que une a BCP e a indústria com a academia. Né? Então, de minha parte, era isso. Eu queria passar a palavra para a professora, acho, não sei qual é a ordem certa aí, quem fecha, o Camilo ou a Liege? Não, a professora Liege sempre vem à frente, o Vanderlei. Eu acho que você já deveria ter aprendido isso, né? Não, é que ela é a... aliás, pessoal, é o seguinte, a Liege, a professora Liege e o Camilo são os coordenadores do comitê, do conselho gestor, são os nossos chefes. Eu e o Walter aqui estamos andando fininho. Principalmente agora que eu aprendi com a professora Liege, que eu posso esquecer as 4 operações, me bastam 2, viu? Multiplicação e soma. Então, professora, por favor, a gente queria te ouvir, concluindo aqui o nosso evento, e que nos deu enorme alegria, só manifestar a satisfação que eu queria externar, dizer que eu tenho absoluta certeza que o setor está coeso. A presença hoje do setor cimenteiro nessa solenidade demonstra isso com muita clareza e certamente a gente vai avançar muito numa nova perspectiva, numa visão de futuro, de presente e de futuro muito promissor. Então, professora Liege, por favor. Obrigada. O Camilo sempre muito gentil comigo e a gente tem uma parceria que é até recente, né, Camilo? Mas ela é uma parceria muito coesa, de fato, e de muita confiança. Nós confiamos um no outro. Então, eu gostaria de agradecer essa confiança que você depositou na universidade, essa abertura, né? Tem uma cabeça aberta para isso, abriu as portas da BCP para que entrássemos de fato como parceiros e trabalhássemos juntos, abrindo mercado também para a gente. Então, o que eu gostaria de dizer é que nós estamos realmente no momento certo, na hora certa. A gente sempre podia achar que poderia ter sido antes, mas eu acho que as pessoas
que estão agora envolvidas são as pessoas certas. Eu gostaria de também agradecer ao SPIN, o professor Marcos Nogueira, que é uma pessoa incentivadora do nosso Hubic, e que é uma pessoa que participa ativamente para que a gente tenha sucesso. Então, nós estamos de mãos dadas, e tem mais uma operação importante que a gente precisa lembrar, Camilo, que é não só a multiplicação e a soma, mas a gente precisa fazer tudo ser exponencial. A gente não tem como, precisamos abreviar. Vamos em frente. Então, obrigada a todos, boa sorte. Sorte também faz parte e ajuda. E, como dizia um amigo, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Então, bom trabalho a todos. Obrigado, Liette. Obrigado. Muito bem, pessoal. Agradecemos, então, a participação de todos. A gente continua à disposição. É uma enorme honra ter contado com a atenção de vocês. Boa tarde.